Olá amigos da República do Anime, começando mais um vídeo de One Punch. E hoje eu quero falar do personagem Genos. Vou ver depois a pronúncia em japonês, que eu prefiro a pronúncia em japonês que é bem melhor. Mas separei algumas informações desse personagem que eu vou começar a falar pra vocês a partir de agora. Abrindo os trabalhos, começando pela personalidade de Genos. Genosu é o deuteragonista da série. Ele é um ciborgue de 19 anos e o discípulo de Saitama. Ele está sempre com o objetivo de se tornar mais poderoso e lutar pela justiça na associação de heróis. Ele recebe o nome Demon Cyborg, Oni Saibogo, é o herói de classe S, rank 14. Ele é um personagem extremamente sério, ele constantemente se esforça para se tornar mais forte e importuna Saitama para treiná-lo com frequência. Desde que se tornou discípulo de Saitama, ele é muito reverente e protetor em relação ao seu professor, embora expresse aborrecimento e descrença no regime de treinamento mundano que Saitama usou para obter seus poderes. Na maioria das vezes, ele age como um papel cômico para as travessuras de Saitama, usando a variedade de técnicas especiais, táticas de batalhas e atualizações robóticas para combater vilões e sofrendo danos no terrível processo, apenas para ser superado por Saitama com um único soco. Sua perspicácia superior concedeu-lhe status imediato como um super-herói de classe S dentro da associação, em comparação com a designação C de Saitama. Ele finalmente amadurece e reconhece que isso se deve à influência de Saitama. Ele acaba respeitando Saitama não apenas por seu poder, mas também por seu caráter. Surpreendentemente, ele é bastante desrespeitoso com aqueles que constantemente interrompem Saitama ou constantemente o importunam, como sempre Kibang ou Fubuki o comandam ou tentam recrutar Saitama. Ele continuamente lhe diz para chegar ao ponto e defenderá sua posição como um discípulo de Saitama. Ele parece ter um certo orgulho em suas habilidades e em si mesmo. Isso é visto em sua batalha contra um vilão, quando ele mostra um leve desapontamento por ter que usar material adesivo. Falando das habilidades e poderes de forma resumida, como um herói de classe S, ele sem dúvida um poderoso lutador. Para alguém da sua idade, Genos também tem uma experiência de batalha significativa, já que ele afirma ter derrotado inúmeras entidades e organizações do mal antes de conhecer Saitama. Sua juventude e impulsividade ainda superam de vez em quando. Ele permanece muito mais fraco que Saitama, no entanto, apesar de seu incrível crescimento, ele ainda é incapaz de se defender contra ameaças de nível dragão. Felizmente, após a sua luta contra Sonic, ele se tornou mais aberto a usar truques para ganhar vantagem. As simulações virtuais do sistema de monitoramento, VGS, mostram ele, após a sua atualização G4, com 70% de chance de vitória contra qualquer monstro demônio em nível desastre. Falando das habilidades físicas, força imensa. Aprimorado por sua força ciborgue, ele possui uma força física incrível e é capaz de quebrar o chão com um chute e bater rapidamente com força suficiente para rasgar um penhasco. Falando da velocidade e reflexos, ele pode se mover tão rápido que parece estar se teletransportando. Ele foi capaz de acompanhar um adversário por um tempo considerável durante a batalha. Ambos foram mais rápidos que o som durante a luta. Falando da resistência, ele pode continuar lutando perfeitamente mesmo com apenas um braço. Com as várias batalhas que lutou, ele mostrou ser capaz de ficar de pé após vários golpes. Falando das modificações dele, aperfeiçoamento ciborgue, todo o corpo dele foi substituído por cibernética e próteses prontas para combate, dando a ele um nível extremo de força. Ele é pesado demais para nadar e precisa de peças especiais para isso. Apesar dessas modificações, ele ainda é capaz de comer comida normal, como mostrado quando ele se envolve em um concurso de comer com Saitama. Falando do núcleo dele, Koa em japonês, as partes do ciborgue dele são alimentadas por um orbe em seu peito, rotulado com um núcleo, presumidamente projetado pelo Dr. Kuseno. Ele mostrou ser capaz de colocar seu núcleo no ombro de seu braço, jogando toda a sua energia em seus raios de calor. Falando da armadura e peças de reposição, ele ganha não apenas durabilidade incrível de seu corpo blindado, mas também se beneficia da natureza do próprio equipamento robótico. Ele pode perder membros ou ter seu corpo dilacerado, mas pode retornar à perfeita saúde através de peças de reposição e reparos. A origem das peças de reposição não é clara. Como ciborgue, ele não parece sentir dor e tem um modelo durável para suportar movimentos em alta velocidade. Eles são equipados com um mecanismo de absorção de choque que mantém o intervalo entre o pouso
e o próximo movimento curto. Falando dos canhões de incineração, as palmas das mãos dele contêm portas que permitem disparar grandes e poderosas rajadas de calor ou chamas através de distâncias significativas. Falando dos hipersensores, o corpo ciborgue de Genos contém vários sensores passivos e ativos que permitem a varredura do ambiente em busca de inimigos, tanto durante o combate ativo quanto ao reconhecimento de uma distância. Os sensores não são perfeitos, no entanto, como eles ainda podem ser enganados pela velocidade extrema de um adversário, como Saitama, e sua utilidade ainda é limitada pelo tempo de reação de Genos. Olho de busca, ele é capaz de detectar assinaturas de calor e analisar velocidades. Falando dos braços descartáveis, durante sua luta com Garou, suas mãos são aprimoradas para serem capazes de se desprender de seu corpo com facilidade, então armadas com propulsores de foguete e serem controlados por ele remotamente. Também está armado com um fio de restrição para conter os oponentes. Ele também pode recolocar seu torso em seu corpo caso eles sejam separados. Falando do braço espada, traduzindo no português, os braços dele estão armados com lâminas afiadas. Falando dos impulsionadores, uma vez envolvidos, esses impulsionadores localizados em seu ombro permitem uma incrível aceleração e voo limitado, usando as palmas das mãos para a propulsão a jato. Na direção oposta, ele é capaz de realizar manobras rápidas. Falando das armas para as tarefas domésticas, quando não está em batalha, ele pode se transformar em armas especiais dedicadas a tarefas domésticas. Falando da atualização tática anti-Saitama, esses são conjuntos de substitutos usados durante o arco nacional de registro de super-heróis, quando ele e Saitama lutaram na pedreira. Esses braços são diferenciados de seus braços normais por serem negros, tendo ombros, antebraços e punhos muito maiores e gerando um brilho entre as placas de metal e fazendo seus olhos ficarem brancos quando ativos. Os punhos e antebraços desses braços se abrem para revelar várias armas. Os feixes gerados pelos canhões são significativamente maiores que suas explosões normais e são caracterizados por feixes individuais menores circulando o feixe principal. Se ele colocar ambos os punhos juntos, a explosão resultante é enorme, muito maior do que a de um braço. Falando do modo braços, um protótipo de sistema de armas que ele possui quando inativo, assume a forma de uma mala. Para ativá-lo, ele aperta um botão na alça e depois joga na frente dele. Falando da atualização G4, depois de derrotar o robô de batalha G4, Genos substitui suas partes com as partes do G4, que aumentaram sua velocidade e potência. Falando da atualização pós-torneio, depois que o corpo dele foi destruído por Goketsu, o Dr. Kuseno o reconstrói em uma nova versão que aumenta ainda mais a sua força. Falando da atualização do arco da Associação de Monstros, após a batalha dele contra Elder, o Dr. Kuseno deu a ele sua nova forma. Falando do estilo de luta de forma bem resumida, combate cibernético, ele usa várias armas e mecanismos internos de seu corpo ciborgue para desferir ataques poderosos ou distrair seus oponentes. Ele também é um lutador extremamente habilidoso, capaz de lutar contra oponentes poderosos. Falando do equipamento, ele sempre carrega consigo um memorando à prova de ácido para escrever notas. Falando das curiosidades do André, ele está classificado em 4º lugar na pesquisa de popularidade. De acordo com o Databook, o que ele gosta são os ensinamentos de sardinhas de Saitama em óleo. O que ele não gosta são as pessoas que menosprezam Saitama e eletrônica complicada. Seus hobbies são navegar na internet, ler, escrever em seu diário. Ele é o primeiro novo herói da classe S em 2 anos. No entanto, isso é contradito, já que Metal Bad é promovido à classe S 1 ano atrás. Ele é classificado em 6º em popularidade pelo público e está no top 5 de heróis mais bonitos. Ele é como uma mulher chamada Genoko. Ele é bastante poderoso, mesmo entre os heróis de classe S. As lágrimas de Genos são feitas de óleo. Ele afirmou em uma luta entre ele e Sonic terminaria em empate. Sua mão direita vem com um descascador de legumes embutido. As palmas também contêm portas que permitem que ele sopre a brisa quente para secar os pratos. Em uma ilustração oficial, um abridor de garrafa de bebida é construído em seu ombro direito.
No especial de perguntas e respostas do mangá, comentou-se que ele, quando equipado com armas domésticas, pode se tornar uma empregada de primeira classe. Para se tornar mais forte, ele carrega consigo diários de treinamento extremamente detalhados. Uma piada comum é que ele imediatamente rabiscará quaisquer palavras de sabedoria e técnicas de treinamento de Saitama. No entanto, grande parte da informação parece irrelevante, como os desenhos detalhados de como segurar e ler corretamente um mangá enquanto se debruça sobre um futon, como pendurar roupas na linha de lavagem e relatórios nutricionais da comida de Saitama. Apenas Kim parece perceber quão inútil é essa sabedoria. Ele cortou as mangas porque seus ombros não cabem nelas. Ele também acha que eles são feios, então ele os corta. Além disso, ele acha que é problemático quando ele está usando suas armas em seus braços. Ele conseguiu seus piercings depois que ele se tornou um ciborgue. Ele é muito pesado para nadar em circunstâncias normais. Durante o fluxo, Murata desenhou um universo alternativo, Genos Cinderela, apresentando o personagem como The Cinderella e Saitama como príncipe, com a frase, sou um príncipe para um hobby. Os outros personagens eram Kim como o rei, Tatsumaki como a madrasta, Sonic e Fubuki como as irmãs e Dr. Kuseno como a mãe das fadas madrinhas. No fluxo de Murata, ao descrever que etnia os personagens teriam no mundo real, Murata afirmou que Genos parece alemão. E é isso, galera! Lembrando que falei de forma rápida, breve e objetiva, por isso pergunto pra você. Diz aqui nos comentários o que você acha do personagem, informações complementares que a gente vai conversando por aqui. Também deixa aquele like maroto, lembrando que o like ajuda o canal. Assistiu até aqui? Inscreva-se no canal para mim, sinal de honra ter você aqui como inscrito da República do Anime. Falei tudo que tinha que falar, fico por aqui. Obrigado pela sua atenção. Tchau!